Olá, amigo, seja bem-vindo a esta nossa conversa que hoje não é propriamente uma conversa dominical, mas sim uma partilha de uma experiência recente que realizei numa paróquia dos Estados Unidos da América, na Califórnia, em Turlock, onde fui orientar um retiro paroquial, começando na sexta-feira até ao domingo, e mais tarde fazer um retiro, uma preparação, melhor dito, do tríodo de preparação para a festa do Senhor dos Passos, que é uma festa que aí nessa comunidade paroquial de origem açoriana, sobretudo da Terceira e de São Jorge, ou vice-versa, mais de São Jorge do que da Terceira, mantêm vivas as tradições. Eu dei uma entrevista na rádio do local em que justamente partilhei esta minha emoção, porque aqueles homens e mulheres que no início do século XX, finais do século XIX, meados do século XX, como foi o caso da minha família, mas para o Canadá, não provavelmente para os Estados Unidos, foram procurar um melhor modo de vida, no caso dos Açores mais recentes, nos anos 50, nos anos 60, à procura de melhores modos de vida, mas levaram em si, transportaram em si a sua cultura no sentido da sua sensibilidade, sensibilidade humanista, sensibilidade cristã, e levaram-me para os Estados Unidos, para o Canadá e para outras partes do mundo, tanto açorianos como continentais, aquilo que vai na alma, este gosto de viver, de trabalhar, de honestidade, de lealdade, e também a sua própria fé. No caso dos Açores, foi especialmente Nossa Senhora, o Espírito Santo, o Santo Cristo, e estas tradições do Natal e da Semana Santa, que nos permitem uma compreensão melhor do mistério da Encarnação e depois até uma compreensão melhor do mistério da Paixão do Senhor. Neste caso concreto, a procissão do Senhor dos Passos e o tríodo de preparação, eu chamei a atenção para a comunidade, para a importância, chamei a atenção da comunidade para a importância de três temas fundamentais que são o cerne da experiência cristã da Quaresma. Ou seja, a Quaresma é um sacramento, é um tempo sacramental, diz a liturgia. Ora, se esse sacramento significa que capta a sua intensidade espiritual daquilo que são os sacramentos, ou seja, sinais que transportam em si a realidade significada, o batismo, o crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos doentes, a ordem, o matrimónio, são os 7 sacramentos que transportam em si a realidade significada, e que é o mistério da salvação de Nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que na sua experiência histórica ele falava, ouviam, portanto ele manifestava-se no seu próprio corpo, as pessoas relacionavam-se com ele, tocando, ouvindo, ele abençoava as crianças e os adultos, ressuscitava os mortos, curava os doentes. Portanto, eram os gestos e as palavras de Jesus. Há uma cena do Evangelho que para mim é particularmente cara, que é a cura da mulher hemorroíça, em que ela dizia, se eu conseguir tocar, nem que seja na fímbria do seu manto, ficarei curada. E assim aconteceu. E os Evangelhos dizem que o Senhor sentiu uma força que saía, que irradiava do seu corpo, uma força, uma dynamis, uma exousia, pronto, alguma coisa que vinha da sua essência, do seu próprio ser, e que é a experiência da graça, e que os padres antigos e teólogos contemporâneos também viam aqui uma
pneumatologia arcaica, ou seja, uma forma simples de se perceber o que é a ação do Espírito Santo, que é o irradiar da força de vida que irradiava, se é permitido dizer, repetir o mesmo verbo, do corpo de Cristo. Os sacramentos são a mesma realidade que irradia do seu corpo, neste caso, o seu corpo, que é a Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo, sobretudo na sua condição sacramental. Ora, quando nós dizemos que a Quaresma é um tempo sacramental, e já referi isto em vídeos anteriores, quer dizer que ela participa de uma forma analógica, porque não é o sacramento, é um tempo, como também é o domingo é um tempo, mas que representa, que transporta em si o mistério que evoca. E neste caso a Quaresma evoca as tentações de Jesus no deserto, que venceu as tentações no demónio, e aquelas 3 tentações, se és filho de Deus, transforma estas pedras em pão, atira-te aqui abaixo, e depois a última, dar-te-ei tudo isto se me adorares. São as tentações do povo de Israel, são as tentações de cada um. Eu até diria, se é permitido fazer esta expansão analógica da própria Igreja, não é? Portanto, a Igreja é permanentemente questionada ao longo dos tempos sobre a sua identidade. E ela é aquela comunidade que é o corpo místico de Cristo, o povo de Deus. E por isso as mesmas tentações a que o Senhor se submeteu no deserto são as mesmas tentações a qual a Igreja é envolvida ao longo dos tempos e de cada cristão. Portanto, a Quaresma é um tempo limitado, antes da Páscoa, tempo de preparação para o batismo, no caso dos catecúmenos, tempo de preparação para a reconciliação penitencial na Quinta-feira Santa, o dia das endoenças, isto uma tradição muito antiga, no século IV, V, em que pecados públicos, conhecidos, como seja o homicídio, o adultério, o aborto, a apostasia da fé, pronto, eram situações públicas conhecidas, eram também submetidas a uma penitência pública. Foi isso que eu recordei à comunidade de Turlock, na Califórnia. E depois o outro tema que eu recordei e que é fundamental para mim e julgo também para si, meu caro amigo, é o tema da cruz. Portanto, lá celebrava-se a festa do Senhor dos Passos, uma procissão com o Senhor dos Passos, o Senhor crucificado, neste caso, era a representação de uma das quedas de Jesus sob o peso da cruz, e Nossa Senhora, a Senhora Mulher das Dores. Portanto, ele leva a sua cruz e nós somos convidados também a levar com ele a nossa cruz, porque a cruz realmente é universal. Eu gosto de partilhar esta vivência que eu tive quando era capelão militar, em que, na primeira vez que fui a uma unidade aqui em Lisboa, o comandante, uma pessoa simpática, fiquei muito amigo dele, dizia, gracejando, em tom provocatório, dizia: Sr. Capelão, nós temos uma função muito importante a desempenhar aqui nesta unidade a seu respeito. Qual? E ele respondeu-me: provar os fundamentos da sua fé. Não é? E eu respondi no mesmo tom: eu também tenho uma finalidade muito importante a desempenhar nesta unidade, que é pôr em causa os fundamentos da sua incredulidade. E depois começou a dialética e ele perguntou-me se é verdade que Deus existe, como você acredita e professa. Como é que você explica o sofrimento, as doenças, as guerras, a violência, as injustiças, tantos males que existem no mundo? E eu respondi-lhe perguntando: e se é verdade que Deus não existe, como você diz, como é que você explica as mesmas coisas, as mesmas realidades, não é? E acabou a nossa guerra.
porque de facto o sofrimento, a morte, as desgraças, etc., são factos, fenómenos objetivos, que ou se vivem na fé ou na descrença. E por isso o que vai distinguir o cristão, o que acredita, do que não acredita, é a força, a vivência desses mesmos acontecimentos, suportados sozinhos ou numa experiência de companhia. E por isso a posição do Senhor dos Passos mostra como a Igreja é uma comunidade, um povo que caminha na história, como dizia Santo Agostinho, entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus, que leva no seu meio o Senhor das Dores, que ele transporta em si a sua cruz, que na realidade não era a sua, mas a nossa. Ele disse uma vez estas palavras de uma grande densidade humana: vinde a mim, vós todos que andais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos encontrareis em mim o vosso repouso, porque a minha carga é leve e o meu jugo é suave. Portanto, ele ajuda a dar-nos a força, aquela sua força, aquela energia que sai do seu corpo, que é a Igreja, através dos sacramentos, para que nós possamos viver o sofrimento, as dificuldades da vida, as cruzes que cada um de nós tem. A nossa cruz pode ser até o próprio peso da existência, com o conforto, ou seja, fortalecidos por ele. E a outra ideia que eu transmiti em Torloca foi uma meditação, já no último dia, sobre a agonia de Jesus na cruz, o que eu acho uma das cenas mais admiráveis da história da humanidade, da literatura religiosa da humanidade, porque o Senhor confronta-se perante a morte. Na quinta-feira santa, depois da última ceia, Jesus vai para o Jardim das Oliveiras com os seus discípulos, e aí entra a agonia. E diz aos discípulos: a minha alma está numa tristeza de morte. No outro lugar, os sinóticos, como se sabe, São Marcos, São Lucas e São Mateus, mas também São João, não no contexto da última ceia ou da véspera da paixão, mas deslocado para o corpo do Evangelho, em que os dizem a mesma coisa: a minha alma está numa tristeza, numa angústia mortal. Pai, livra-me desta hora, mas se é para esta hora que eu vim. Portanto, este drama de perante a morte, a angústia perante a morte, que é muito humana. O filósofo italiano Severino dizia que aquilo que move a filosofia, aquilo que move a ciência, o homem na busca, é tentar encontrar um sentido para a morte e sobretudo, vencer o medo da morte, que nem a filosofia, nem as ciências conseguem resolver. E, portanto, neste sentido, a ciência, a filosofia procura encontrar um sentido paradoxal para dizer, por exemplo, que, como dizia Martin Heidegger, que o homem é um ser para a morte, ou seja, não tem todo o tempo deste mundo, e por isso é preciso viver de uma forma autêntica, aproveitando o tempo que passa. Nós não temos todo o tempo do mundo, mas a morte. Enfim, a filosofia, as ciências não encontram sentido. A medicina ajuda a dilatar, a atrasar, a adiar. De facto, nós temos uma média de vida hoje superior às dos nossos pais, dos nossos antepassados. Mas a morte chega. E por isso Severino dizia que a filosofia prova deste trauma, deste pavor perante a morte, que não consegue resolver, nem ele próprio resolveu, porque é um mistério, um enigma mais profundo da nossa própria existência. Mas a Igreja tem esta palavra, tem este anúncio, tem este querigma. Ela proclama no tempo da Quaresma, no tempo da Páscoa, que houve um Jesus Cristo, o Senhor, que é Senhor porque venceu a morte. Ele é verdadeiramente o Kyrios, Senhor, e quando nós aplicamos esta palavra Senhor, Nosso Senhor, a Jesus Cristo, tem outro sentido que não é aquele que nós
de uma forma delicada, chamamos os senhores, minhas senhoras e meus senhores, é assim que normalmente nós nos dirigimos numa conferência, numa sessão pública, em que o senhor, neste sentido, significa senior, pessoas que são respeitáveis pela própria experiência de vida. Ora, quando nós dizemos Senhor, aplicando a Jesus Cristo, nosso Senhor, por trás tem uma palavra grega, que é o Kyrios, Adonai, em hebraico, Dominus, isto é, alguém que venceu, que é Deus e que venceu a morte. Só verdadeiramente é Senhor quem vence a morte. E, aliás, os cristãos, a celebração eucarística ao domingo, nós os católicos, respondemos, a Assembleia responde ao sacerdote quando proclama eis o mistério da fé, proclama, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus, é o Kyrios, aquele que venceu a morte, e por isso a sua angústia perante a morte, por um lado, diz a sua humanidade, radical humanidade, também ele sofreu o horror da morte, embora também aí, ainda com mais delicadeza do que nós próprios, porque ela era uma alma, digamos assim, do ponto de vista antropológico, na sua humanidade, a sua divina humanidade, uma delicadeza. Não é? E, portanto, o drama do pecado, o drama da morte, era mais fortemente sentido nele, até porque o mistério, ele é o Verbo de Deus encarnado. Mas também, e esse foi um drama, uma luta, uma agonia, e chega ao ponto de suar sangue. Ora, nessa resistência, mas também era uma hora das trevas, da traição de Judas, da rejeição do povo, da crucifixão, que ele tinha previsto várias vezes ao longo da sua vida pública. Mas também o drama de ele, na sua obediência ao Pai, e ele diz mesmo, Abba, ó Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, no entanto não se faça a minha, mas a tua vontade. É realmente um momento de uma grande densidade teológica, cristológica, antropológica também. E também o drama, porque ele disse a certa altura, uma vez ele diz, quando o Filho do Homem voltar sobre a terra, encontrará fé sobre a terra. Portanto, o drama humano ou divino de que era uma morte que não teria grande aderência. O povo de Deus rejeitou e por isso no fundo na cruz ele fica só com a sua mãe, os discípulos que Jesus amava, algumas mulheres, os discípulos que viam de longe. Portanto, a inutilidade dramática de tanto sofrimento, mas que ele levou até ao fim por fidelidade, porque ele é o Filho de Deus. E era esse tema que ponho em causa nas tentações, e que o demónio nas tentações, e depois na cruz, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E foi por isso que o centurião romano, que já tinha assistido a tantas execuções, ao vê-lo morrer assim, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Bom, foi isto que eu partilhei nesta comunidade em Turlock, e que, ao mesmo tempo que partilhei aquilo em que acredito, teve também correspondência da parte de uma comunidade que vive profundamente a sua fé na Califórnia, como tantas outras aqui em Portugal e no mundo inteiro. Também é o motivo que eu fiz este vídeo fora do domingo, é porque alguns amigos, não sei se é o seu caso, me têm chamado a atenção que não se ouve os meus vídeos, e por isso este vídeo, esta minha meditação a meio da semana, é justamente para ver se ouve melhor agora, e tentei corrigir, mas eu não sou especialista nestas coisas, para ver se de facto agora se ouve melhor
e até estou a fazer uma experiência de um certo distanciamento e falando baixinho, que aliás eu costumo falar assim, não é? Mas é para ver se de facto se ouve melhor, porque de facto eu desejo comunicar e que o meu amigo ouça bem, com clareza, aquilo que eu estou a comunicar. Muito obrigado pela sua atenção, espero encontrá-lo, espero que possa ouvir melhor e espero encontrar no próximo domingo, se Deus quiser, nas nossas conversas dominicais. Bem-aja.